Bom dia, Tamara. Bom dia a todo mundo que está chegando. Bom dia, professor. Bom dia. Milene pediu para avisar que ela vai tomar vacina, então ela não vai poder participar hoje. Tá certo. Tá ok. Tava dizendo, né, que semana passada tava ansioso e terminei entrando na data errada a aula. Que a gente tava querendo, como é que fala? Passar umas questões extras, resolver umas questões extras com vocês. E é isso que a gente vai fazer hoje também, fazer a introdução de ótica geométrica, né? Mas essas questões extras que eu estou trazendo tem dado certo no terceiro ano. Pelo menos as pessoas que estão participando têm gostado, né? Sim, João, ele já falou de ótica, né? E é por isso que na semana passada eu estava querendo já resolver essas questões extras, porque o pessoal do terceiro ano está gostando desse reforço. Eu estou trazendo algumas questões mais elaboradas, assim, de vestibular mesmo e questões de, de Enem, para vocês saírem um pouco do básico, né? Por conta de um concurso, né? Esses concursos, quanto mais exercícios a gente conseguir resolver, é melhor. Não é isso? Então vamos lá. Sem delongas, nós vamos para a, essa questão extra que eu vou apresentar aqui. Ela é muitíssimo interessante porque vocês precisam de fazer a conversão de unidades, né? Vocês sabem que é muito importante saber converter as unidades em física. Correto, pessoal? Vocês têm que dar uma atenção aí bem importante para essa parte de saber converter as unidades. Deixa eu só ver aqui no meu caderno, tá? Porque outra importância que vocês precisam ver, deixa eu ver aqui olha aqui. Não só vocês que têm que ter um caderno repleto de coisas, não. Eu também tenho meu caderno, é um caderno universitário, é daqueles grossos, ó. E é onde eu resolvo e faço os meus estudos. Tá vendo? Vocês precisam ter um caderno assim, com bastante coisa escrita de estudos que vocês fizeram com suas letras, olha. É muito legal, gente, ter um caderno em que você vê depois, olha, ele já está chegando no finalzinho, viu? E ele está todo escrito e com várias anotações de tudo que eu estudei durante um bom tempo. Tá vendo? É isso que nos leva ao conhecimento, né? É o nosso trabalho. Mas, enfim, aí a questão da transformação de unidades é muito importante. Vamos treinar, vamos usar essa questão para falar sobre isso melhor, de uma maneira prática. Alguém pode ler esse exercício aqui para a gente fazer alguma interação? Leiam para mim, por favor, alguém? Vocês estão acompanhando? Estão conseguindo ver e me ouvir? Alô? Alô?
Ei, turma. Alô? Estão ouvindo? Oi, Júlia Maria, Vivian. Tá ok. Ok, alguém pode me ajudar a interagir e ler esse enunciado para a gente começar a resolver? Posso ler, professor? Pode, meu amor, por favor. Um inventor afirma ter projetado um carro que utiliza energia solar para se movimentar. Segundo ele, vencendo uma força de resistência F igual a 2.600 N, acho que é Newton. O carro pode manter uma velocidade constante de velocidade 72 km por hora, sabendo-se que a quantidade de calor que atinge a superfície da Terra é da ordem de alguma coisa aí em cada centímetros quadrados, normal a direção de incidência, e que a área coletora de energia do carro é de A igual a 10 metros quadrados. O rendimento desse carro, quando desenvolvendo a velocidade V, é... Que letra A, B, C ou D até E, né? São. Ok, muito obrigado. Olha só, vamos então, inicialmente, compreender quais são as unidades, tá bom? Olha, quando ele fala força F igual a 2100, esse N maiúsculo, vocês precisam reconhecer, pessoal, essa letra N como a unidade de força, tá certo? É a unidade de força que a gente chama o quê? Quem sabe? Ninguém sabe? Newton, tá? A unidade de força, Newton. Então, toda força pode ser expressa nessa unidade, correto? Aí você tem a grandeza velocidade. Velocidade, quando está escrito aqui o km/h, é a unidade o quê? Quem sabe essa unidade de velocidade? Hein, pessoal? Quilômetros por hora. Isso, muito bem. É a unidade quilômetro, km por hora, quilômetro por hora. Então, olha, vocês têm que lembrar e estudar para fixar na memória que a unidade N é uma unidade de força, ou seja, a unidade Newton é a unidade de força, e quilômetro por hora é uma forma de mostrar a unidade para velocidade. É apenas essa unidade que existe para velocidade? Vocês já devem ter visto expressar a velocidade em uma outra unidade. Qual é a outra unidade que a gente pode expressar a velocidade? Alguém sabe? Metros por segundo? Isso, metros por segundo. Também é outra unidade. Tá certo, pessoal? Então, olha só, vocês precisam ficar atentos com isso, né? Ao que a gente chama unidade de uma grandeza física. Tá bom?
E aí, se vocês continuarem a leitura, vocês vão perceber aqui, olha, agora você tem outra unidade que vocês precisam reconhecer. A grandeza é o calor, tá vendo? Calor. Nos nossos estudos, a gente representou o calor pela letra Q. Não foi isso? A gente representou o calor pela letra Q. A unidade de calor que a gente apresentou foi qual? Qual foi a unidade? Deixa eu apagar esse daqui. Porque a gente costuma colocar esses colchetes na unidade, né? Para representar, olha, essa é a unidade daquela grandeza. Aqui, apaga. A velocidade também pode ser expressa nessa grandeza aqui, né? E a unidade, e a grandeza calor? Qual é a unidade da grandeza calor, pessoal? Essas letrinhas aqui, ó. O que quer dizer isso daqui? Cal é de quê? Caloria. Caloria. Muito bem. Caloria. Então, a unidade de calor é caloria. Tem outra unidade para calor? Tem. Como calor é uma forma de energia, ela pode ser expressa em joules. Joules. Isso. Beleza, muito bem. Olha só, ele está falando que esse carro ele funciona por energia solar, tá certo? E que o painel que coleta energia do sol no carro tem essa área aqui. Tá vendo? Então, se eu fosse desenhar um carro aqui, vou desenhar um carro bem ruinzinho. Vamos dizer que isso aqui é um carro. Aqui é o chão. Esse carro aqui tem um painel solar aqui em cima dele, ó. Tá vendo? É aqui que ele coleta energia do sol. Opa. Aqui é um painel solar. O sol tá aqui. E energia do sol, né, é captada por esse painel. Ele tem 10 metros quadrados. Então, metro quadrado é a unidade de área, certo? Vocês sabem também o que é uma área, devem saber o que é uma área. É igual você tem uma forma de pizza, área é o tamanho da pizza que cabe naquela forma, né? Você tem um campo de futebol, aí a área é toda aquela extensão, né, onde pode acontecer o jogo. Então, isso é a área.
Aí vocês sabem lá da matemática que cada figura tem uma área, né? Você pode calcular a área de cada figura, dependendo do seu formato. Então, isso tudo vocês precisam fazer a associação. Aí vem agora a questão da transformação das unidades. Olha aqui o que ele está falando. A quantidade de calor que atinge a superfície da Terra é de 1 caloria por minuto para cada centímetro quadrado. Você está entendendo? E ele está falando que a área da placa coletora do carro está em metros quadrados. Quando você vê unidades de área diferentes, você precisa fazer a conversão de uma das grandezas. Você tem que igualar, né, as unidades. Você não pode trabalhar com uma unidade em centímetro quadrado e outra em metro quadrado. Vocês compreendem isso? Todo mundo acho que compreende isso, ok? Aí a nossa questão então é: como é que a gente transforma 1 caloria por minuto por centímetro quadrado? E é isso que a gente tem que fazer, né? Transformar essa unidade, tirando centímetro quadrado, para qual unidade? Transformar centímetro quadrado para metro quadrado. Ok? Eu vou transformar centímetro quadrado para metro quadrado. Aí vocês olham aqui, gente. Você tem uma fração dividido por outra fração. Que, na verdade, quem está aqui no denominador é o 1. Compreende? Então, primeira conversão, primeiro ajuste que eu faço nisso aqui é dividir essa fração por essa. Então, eu repito a primeira. Então, eu estou fazendo cálculo com unidades, ok? Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Vocês lembram disso, né? É lá da matemática. E agora eu vou fazer a transformação de centímetro quadrado para metro quadrado. Quem lembra disso? Como é que eu faço essa conversão? Vocês devem lembrar daquela tabela dos múltiplos do metro. Você tem o metro, o decímetro, não é isso? Cadê? Deixa eu apagar aqui, que errei. O metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. E para o outro lado, você tem o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Isso daqui, conhecimento básico lá dos múltiplos do metro, ok? Se você quer transformar de centímetro para metro, olha o que acontece aqui, ó. Tem que pular 2 casas. Cada elemento desse, né, do submúltiplo do metro, é 10 vezes menor. Não é isso?
e os submúltiplos maiores do que o metro, cada um desse é 10 vezes maior. Vocês lembram disso, pessoal? Olha a revisão que eu estou fazendo de matemática aqui com vocês. Então, existem o submúltiplo menor do que o metro e o submúltiplo maior do que o metro. Tá certo? Então, o centímetro é quantas vezes menor do que o metro? O centímetro é 10 vezes 10, porque são duas casas, né? Cada um é 10 vezes menor. Então, uma vez menor, duas vezes menor, né? Então, 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes menor significa o quê? É 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes menor. Tá vendo? 10 vezes menor significa fazer isso, 1 sobre 10. Mas 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 é 1 sobre 100. Correto, gente? E por sua vez, se eu quiser usar potência, eu vou escrever isso daqui como sendo 100 é o quê? É o 10 ao quadrado. E se eu quiser, mais uma vez, melhorar essa escrita, eu posso tirar esse expoente aqui no denominador, passando ele lá para cima, trocando o sinal do expoente. Lembram disso tudo, né? Agora, olha só. Isso a gente fez para o centímetro. Só que você tem que transformar centímetro ao quadrado. Então, você só precisa fazer isso daqui, olha. Você tem que pegar tudo isso daqui e elevar ao quadrado. Tá vendo? Então, elevando isso ao quadrado, a gente chega aqui à conclusão que 1 centímetro quadrado, se eu quiser transformar para metro ao quadrado, é só aplicar a propriedade de potência aqui, olha. Potência de uma potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Metro quadrado. Então, olha, pessoal, sempre que vocês forem fazer a conversão, de centímetro quadrado para metro quadrado, é só fazer isso daí, né? É só você multiplicar por 10 a menos 4. E aí, a gente volta aqui na conversão de calorias por minuto por centímetro quadrado. Quer dizer que o centímetro quadrado é 10 a menos 4 metro quadrado. Então, olha só o que eu faço. Eu vou repetir. Vou colocar aqui 1 caloria por minuto vezes 1 sobre... Quanto é centímetro quadrado para metro quadrado? É 10 a menos 4 metro quadrado. Tá vendo, pessoal?
Isso tudo aqui eu fiz então para converter essa energia que o Sol atinge a placa solar, mas fiz a conversão de centímetro quadrado para metro ao quadrado. Olha, mas vocês sabem que o que a gente tem? Sempre que a gente tiver expoente negativo no denominador, eu posso elevar, né? Eu posso levar ele para o numerador, né? Trocando de sinal. Então, se o expoente está negativo aqui embaixo, eu posso passar ele lá para cima, trocando de sinal. E vezes 1 vai ficar ele mesmo, né? Quer dizer, eu passei 10 a menos 4 para cima, trocando de sinal e multiplicando por 1. Deu isso daqui. E olha só, então a gente tem agora a unidade em caloria por minuto por metro quadrado. Tá certo, pessoal? Eu fiz isso por quê? Olha, porque a gente sabe que o carro tem uma área de 10 metros quadrados. Tá certo? E a gente calculou e a gente só sabe quanta energia cai aqui num pedacinho da placa, entendeu? Para a gente poder saber qual é a energia coletada pela placa inteira, a gente vai ter que multiplicar pela área total da placa. Eu vou multiplicar este valor de energia por quantas vezes tiver esse elementozinho aqui. Vocês compreendem isso? A placa tem 10 metros quadrados, por isso que a gente precisou transformar para metro quadrado. Então, a energia total, ou o calor total que a placa coleta, é este valor de 10 elevado a 4 calorias por minuto por metro quadrado, vezes o tamanho total da placa coletora, que é 10 metros quadrados. Aí, olha, surpreendentemente eu vejo que tem metro ao quadrado no numerador e metro ao quadrado no denominador. Essa unidade eu posso cortar com essa. E aí eu faço. Qual é a propriedade aqui? 10 a quarta vezes 10. Dá 10 a quinta. Calorias. Sobrou qual unidade? Caloria por minuto. Tá vendo então, pessoal? A gente precisou fazer todo esse processo para fazer a conversão de centímetro quadrado para metro ao quadrado. E aí, então, calcular o calor total que uma placa coletora de 10 metros quadrados consegue armazenar. Por fim, o que a gente pode fazer aqui para a gente ter uma transformação completa? Olha, você sabe que minutos pode ser expresso em segundos, certo? Então, é melhor que a gente transforme minuto para segundo. O que eu faço para transformar minuto para segundo? Um minuto equivale a 60 segundos, correto? Não é isso, pessoal? E aí, então, o calor total será de 10 elevado a 5 vezes caloria,
que é a unidade da energia, dividido por 60 segundos. Tá vendo? Só que o 60, a gente pode escrever ele de uma forma um pouco diferente, olha. 60 não é nada mais, nada menos que 6 vezes 10. Por que eu faço isso? Para eu poder fazer o cálculo com a potência aqui de cima, olha. Agora eu tenho uma divisão de potência de mesma base. O expoente do 10 é 1. Na divisão de potência, a gente repete a potência e faz o quê? Subtrai os expoentes. Então, olha, eu vou escrever aqui. Aqui é como se tivesse o 1 na frente, né? 1 vezes 10 é menos 5, então vai ficar 1 sobre 6 vezes 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 1 dá 10 elevado a 5 menos 1 dá 4. E aí, sobrou o quê? Olha a unidade que sobrou. Vou destacar aqui. Sobrou apenas caloria por segundo. Tá vendo? Energia dividido por tempo. Então, sobrou caloria por segundo. Tá vendo, pessoal? Então, todo esse processo aqui foi realizado para conversão da unidade centímetro quadrado para metro quadrado e, por fim, a gente obter a quantidade de calor total que uma placa coletora consegue armazenar. Bem, o exercício acabou? Não acabou ainda não, a gente precisa explorar ainda mais. Por isso que eu trouxe esse exercício. Ele é bastante completo. Deixa eu apagar isso aqui, apagar isso aqui. E a gente vai agora, com a energia total, poder fazer a conversão de caloria por segundos, fazer a conversão de caloria por segundo. Eu vou escrever aqui, hein? Agora eu vou converter, cadê? Agora eu vou converter caloria para joule. Como é que a gente faz essa conversão dessa unidade de energia? Como é que a gente converte caloria para joule? Eu sei que uma caloria equivale a 4,2 joules. Lembram disso, né? É revisão do assunto, pessoal. Logo, se a energia total, a quantidade de calor total por unidade de segundo que a placa coletora recebia era de 1/6 vezes 10 elevado a 4, caloria por segundo, isso daqui é a unidade de potência na realidade, né? Isso daqui, energia por segundo, é unidade de potência. A gente vai transformar caloria para joule agora, olha. Basta eu pegar no lugar de caloria e colocar 4,2 joules. Então isso daqui vai ser... faltou um 4 aqui, né? 10 elevado a 4. Agora a gente vai, então, multiplicar caloria. Eu vou substituir caloria por 4,2 joules. E aí vai ficar 10 elevado a 4 sobre 6 vezes 4,2
eu estou substituindo no lugar de caloria o 4,2 joule por segundo. Tá vendo? E a gente percebe que joule por segundo é unidade de potência. Vocês lembram o que é potência, né? Igual potência do carro. O que quer dizer que um carro é mais potente do que o outro? Ele é capaz de utilizar mais energia no menor tempo, né? Por isso que ele adquire maior velocidade. E aí, pessoal, a gente pode agora sim, depois de todas essas conversões, falar sobre o rendimento dessa máquina. O rendimento é um conceito lá da termodinâmica que vocês viram que tem a associação com a entropia, não é? Vocês viram que uma máquina térmica, nenhuma máquina térmica tem eficiência de 100%, não é isso? Porque parte da energia utilizada naquela máquina, ela é desperdiçada. Lembram disso? A gente pode calcular o rendimento ou eficiência, né, de uma máquina térmica. O rendimento dela é sempre 1 menos a potência ou energia dissipada, ou energia gasta, eu vou chamar de PD, que é a potência dissipada, dividido pela potência total. É igual a gente. A gente tem um potencial, né, considerável. A gente tem a capacidade de realizar coisas, de estudar, por exemplo. Eu tenho a capacidade de estudar 4 horas por dia, além das aulas da manhã. Eu devo ter isso. Mas qual é meu rendimento? Será que eu deixo minha energia escapar fazendo outras coisas? E aí seu rendimento vai cair. Seu rendimento tinha que ser 100%. Seu rendimento tinha que ser 1, né? 100%. Se você deixa alguma coisa escapar, seu rendimento vai cair. Mas você tem uma potência total, igual essa placa coletora. A potência total da placa coletora a gente acabou de calcular. Mas a gente vai ver aqui quanto é que vai ser desperdiçada. Quanta energia vai ser desperdiçada? Qual é a potência dissipada pela máquina? Bem, para isso, a gente precisa saber, lá no enunciado, que uma força resultante de 2.100 newtons, né, foi realizada para ela adquirir uma determinada velocidade, a velocidade de 72 km por hora. Então, a potência dissipada vai ser a força resultante, aquela força de 2.100, vezes a velocidade, né, que o móvel adquiriu. A velocidade, vou fazer aqui no cantinho, é de 72 quilômetros por hora. Tá vendo? Mas eu tenho que transformar, como algum colega falou, para metros por segundo. Aí lá no primeiro ano, a gente deve ter aprendido a fazer a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo. Se eu quero fazer a conversão neste sentido, qual é o númerozinho mágico? A gente faz o quê? Vocês sabem?
eu divido por 3,6. Né? Se eu quero fazer a conversão contrária, se eu quero converter metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Isso daqui vocês lembram, pessoal? Vocês ficam tão calados. Bem, se não lembrar, vocês têm que buscar em algum material que é possível que alguém tenha falado isso para vocês. Bem, para eu fazer então a conversão de quilômetros por hora para metro por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Aí eu vou lá e divido 72. Eu divido por 3,6. Outra coisa que vocês precisam saber é fazer essa divisão, né? Você tira esse sinal desse vírgula daqui e acrescenta um zero. Aí você vai pegar 2 vezes 36, dá 72. Para 72 não falta nada. Aí você desce um zero e acrescenta o zero aqui. Então, 20 vezes 3,6 dá os 72 que a gente queria. A conversão da velocidade, então, foi 72 km por hora, corresponde a 20 metros por segundo. Tá vendo a conversão que a gente tem que fazer? Porque agora eu posso calcular a potência dissipada. A potência dissipada é de 2.100 vezes a velocidade, que é 20. Aí, a potência dissipada, então, fazendo o cálculo dessa multiplicação, quanto é que vai dar? Vocês façam aí e eu vou colocar já em potência, em notação científica. Se vocês me disserem que não consegue colocar em notação científica, eu posso explicar. Mas posso colocar aqui direto? 2.100 vezes 20 dá 4.200, aliás, 42.000. 42.000, se eu for colocar em notação científica, olha, 42, 1, 2, 3, 42.000, a vírgula está aqui, ó. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, para ficar entre 4 e 2, é a notação científica, entendeu? E a unidade de potência é watts. Tá vendo? Opa. Então a gente está chegando ao final do nosso problema. Ah, desculpa aí. Esse negócio é muito ruim de desenhar. Aí, olha. Ok, essa é a potência dissipada. Finalmente, a gente pode calcular o rendimento. Como é que vai ser o rendimento dessa máquina? É 1 menos a potência dissipada, que é 4,2 vezes 10 elevado a 4, dividido pela potência total. Qual é a potência total? Olha, tá aqui, ó. Olha que interessante. É 4,2 vezes 10 à quarta
está aqui, olha, 4,2 vezes 10 à quarta, dividido por 6. Dividido por 6. Então, meu rendimento vai ser igual a 1 menos 6, né? 1 menos 6 dá quanto? Dá um rendimento de menos 5. Um rendimento negativo. O que significa um rendimento negativo? É possível isso acontecer? Isso significa que, dentre as opções aqui, olha, A, B, C, D ou E, a máquina que o projetista falou que inventou, não é possível acontecer. Mostra que o projeto não é viável. Tá vendo? Então, a alternativa é a letra E, porque a gente faz os cálculos e chega à conclusão de que a máquina apresentará um rendimento negativo. E isso não é possível. Correto, pessoal? Olha que tipo de exercício que explora todo tipo de conhecimento do aluno. Os exercícios de Enem são muito parecidos com isso. Vai te pedir muita coisa desse tipo. Nesse caso, é um exercício de vestibular Mapofei. Deixa eu ver aqui na internet qual é o vestibular. Eu acho que é um vestibular de medicina. Entendeu? Então, Mapofei. Vamos ver aqui. Ah, não, é de ciências exatas e ciências exatas e engenharia. Né? Mas muitos vestibulares de medicina, não sei que material é esse, mas muitos vestibulares de medicina trazem problemas mais elaborados. E o mesmo Enem, quem quer ser aprovado em concursos mais concorridos, né, precisa estar bastante afiado e conseguir resolver exercícios com essa complexidade, entendeu, pessoal? Então a gente tem que fazer um esforço para tentar sair um pouquinho do básico e conseguir administrar cada vez mais conhecimentos. É isso que eu gostaria de passar como mensagem ao mostrar para vocês a resolução de exercícios desse tipo. Para conseguir resolver exercícios desse tipo, é necessário bastante dedicação, mas as pessoas conseguem. Porque os conhecimentos envolvidos são conhecimentos básicos de conversão de unidades e cálculos comuns. Mas que muitas vezes a Professor, gente... isso, no caso, essas coisas aí da matemática me ferrei muito no primeiro ano, quando chegou a física, né? Porque, como eu faltava muito antes, eu não tinha conhecimento quase de nada de matemática, eu tive que estudar tudo de novo, estudar tudo de novo para conseguir fazer os exercícios de física. E eu fiz tudo tranquilo, deu bom, e física virou uma das minhas matérias favoritas. Legal, Caio. Eu não ouvi muito bem, que teve bastante ruído. Mas... Desculpa, professor, o ventilador estava aqui, não prestei atenção. Mas o que você falou? Resumindo, novamente? deixa eu resumir aqui rapidinho. Eu tive muito problema com essas coisas de conversão, com lei dos sinais na matemática. Tipo, quando chegou no primeiro ano em física, eu tive muito problema com isso, porque como eu faltava muito, eu não tinha muito conhecimento, não sabia e não lembrava também de algumas coisas da matemática. Aí eu tive que estudar tudo de novo e deu bom e deu tudo certo. Ah, beleza. Não, então, é aquela questão que eu estou falando, né? Se você se dedicar àquela questão,
todo mundo tem o potencial de render o máximo, né? Então, vamos nos encarar como uma máquina termodinâmica e vamos tentar ter o rendimento maior possível. Mas você tem que compreender que você não pode deixar que sua energia ou sua potência seja dissipada. Tá entendendo? Até isso esse exercício nos ensina. Se você tiver sua potência, se você deixar sua potência escapar por qualquer motivo, seu rendimento vai ser baixo. Vai abaixar cada vez mais. Então, você tem que fazer com que essa fração aqui, ó, essa relação entre potência dissipada e potência total seja o mais próxima a menor possível, né? Seja a menor possível, para você ficar bem perto do rendimento máximo. Tá certo? E aí é isso que você falou, né? Você se dedicou. No primeiro ano você não conseguia muita coisa, logo quando começou. A partir do momento em que você se dedica, você vai, né, conseguindo administrar todos esses cálculos. Muito bom, muito bem, galera. Exercício bacana, né? Então deixa eu ver aqui o chat. A Vívia entendeu por que é 3,6, né, Vívia? É a questão da conversão, né? Vocês sabem que quilômetro tem 1000 metros e que a hora tem 3.600 segundos. Então, quando você vai fazer a conversão, é só você lembrar que uma hora tem 3.600 segundos. E que o quilômetro tem 1000 metros. Como você quer fazer a conversão, né, para metros por segundo, basta você fazer essa relação aqui. Se você dividir 3.600 por 1000, você vai pegar 36 dividido por 10, que é justamente esse fator de conversão aqui que a gente utiliza. Viu? Então, a razão do 3,6 é por isso. É porque eu converti horas para segundos e quilômetros para metro. Correto? Pronto. Ok, galera? E aí? Eu acho fantástico a gente resolver exercícios assim, mais próximos do real, entendeu? A gente sair um pouco do basicão. É necessário, a gente tem que evoluir. Mesmo que seja, pode ser aos pouquinhos, mas a gente tem que sempre evoluir. Ok, vamos lá para outro. Olha aqui, os meninos ou meninas também cada vez mais estão ingressando na carreira militar. IME é uma questão da prova do IME, Instituto Militar de Engenharia. Você ser um engenheiro militar, que massa, hein? Deve ter aí no mapa de sonhos de vocês. Eu acho que eu vi muita gente querendo ingressar na carreira militar. Olha um exercício do IME, por exemplo. O cara para entrar e a menina para entrar num curso para engenharia, ser um engenheiro militar, precisa fazer um exercício desse, por exemplo. Conseguir resolver uma coisa desse tipo. Novamente, máquina térmica. Considere uma máquina térmica operando em um ciclo termodinâmico.
Essa máquina recebe 300 joule de uma fonte quente, cuja temperatura é de 400 Kelvin, e produz um trabalho de 150 joule. Ao mesmo tempo, rejeita 150 joule para uma fonte fria, que se encontra a 300 Kelvin. A análise termodinâmica da máquina térmica descrita revela que o ciclo proposto é letra A, B, C, D ou E. Leiam aí e tentem desenvolver algum raciocínio antes de eu resolver. Leiam aí mentalmente. E vocês me diriam o quê, hein? Qual dessas alternativas aí, o que vocês vão fazer com essas informações? Que raciocínio vocês conseguem construir? Leram aí? Vamos ver uma figura aqui. Deixa eu mostrar uma figura aqui para vocês. Aqui. Vocês estão vendo a figura, galera? Essa é uma ilustração de uma máquina térmica. Você tem uma fonte quente que vai, né, liberar calor. Um calor quente, tá vendo? É até interessante essa forma de expressar. A gente acha que calor só pode ser quente, não? Mas não, tem o calor frio também. Calor é energia em trânsito. Pronto. O que vocês... qual é a relação, que relação matemática a gente pode tirar daqui, hein? Nós temos fonte quente, fonte fria e trabalho. Quer dizer que a máquina térmica, ela pega aquela energia da fonte quente, não é isso? Parte dessa energia é transformada em trabalho e parte, né, é perdida aqui, né, para a fonte fria. Não é isso? É isso que acontece. Se a gente fosse escrever uma relação matemática, para essas grandezas, a gente pode escrever isso daqui, gente, ó. A relação entre a fonte quente, a fonte fria e o trabalho, qual seria, hein? Qual é a relação matemática entre essas grandezas?
Vendo isso aqui, ó. Vendo isso aqui, aquele desenho que está lá, né? Vendo esse esquema como sendo um esquema de uma máquina térmica, fonte quente e fonte fria, aqui está a máquina, né? Aqui é a máquina. É como se, ó, entra alguma coisa dentro dessa máquina e sai um resultado. E ainda é outra parte do que entrou, sai por aqui, né? Você sai pelo outro lado da máquina. Qual é a relação matemática que vocês imaginam entre isso, hein? Se você disser que esse daqui, ó, o que entra é positivo, o que sai é negativo. E aí saiu também como forma de trabalho, né? Então também tem uma parte aqui que é o resultado que você quer. Então isso daqui é o resultado do que entrou e do que saiu. A relação que você pode construir, pessoal, é que o trabalho não é nada mais, nada menos que o que entrou menos o que saiu. Não foi isso aqui que a gente está vendo? Então, olha, a relação entre essas grandezas, da fonte quente, a fonte fria e a produção de trabalho numa máquina térmica, né, você pode expressar dessa maneira, correto? Aí a gente vai ver lá qual foi a energia que a máquina recebeu. Ou seja, o que entrou? Entrou na máquina foi 300. O que saiu? O que saiu, o que ele rejeitou, ó, o que entrou, a energia que entrou foi 300. A energia que saiu foi 150. Tá certo? E o que foi produzido? Né? O que foi produzido foi 150. Então, olha, a nossa expressão aqui, ela como saiu, é negativo também. Você lembra que eu falei, né? O que sai é negativo, o que entra é positivo. Vamos ver se a nossa equação é balanceada. O que saiu em forma de trabalho foi 150. Saiu, né? Então é menos. O que entrou na forma de calor, né? A energia que entrou foi 300. Não é isso? Foi 300. E o que saiu aqui, né, como para a fonte fria, foi 150. Opa, deixa eu acertar os sinais aqui, essas letrinhas estão muito feias. Opa. Vamos escrever isso aqui de uma maneira um pouco diferente, para ficar melhor. Ó, fonte quente pode ser igual a fonte fria mais o trabalho realizado. Só para a gente verificar essa questão do que entrou e do que saiu. A fonte quente, né, então, tem uma energia de 300 Joule. E a fonte fria entrou lá nele 150 e saiu um trabalho, né, de 150 também.
Então, olha só, quer dizer que as coisas estão equilibradas. A gente consegue ver que isso daqui tem uma igualdade, tá certo? Como é que a gente vai calcular o rendimento de uma máquina dessa? Nesse caso, que a gente não conhece as potências, a gente pode escrever o rendimento de uma outra maneira. A gente pode escrever o rendimento como sendo o trabalho. Tem alguém com áudio aí? Alô? Alguém quer falar? Quem está com o áudio ligado? Acho que é João Pedro, professor. Pronto, desligou. Então, olha, voltando, estava o áudio ligado. A maneira que a gente vai escrever o rendimento dessa máquina é todo o trabalho que ela pode fazer, é como se fosse a potência também, né? Ó, o trabalho dividido pela fonte quente. O trabalho que foi realizado é de 150 e a fonte quente tinha 300, correto? Isso daqui vai dar quanto? 150 dividido por 300 é 15 dividido por 30. Se você simplificar por 15, dá 1 sobre 2, ou seja, meio. O rendimento aqui é de meio, certo? Mas o que acontece? Na realidade, a segunda lei, ela fala que o rendimento máximo é de 1 menos a fonte quente, né? Ou o que foi utilizado, né? O que pode ser utilizado, dividido pela temperatura da fonte quente. Da fonte fria pela fonte quente. Se você fizer o cálculo, a gente vai então colocar aqui 1 menos... Qual é a temperatura da fonte fria? Lá no enunciado tá 300 Kelvin. Dividido pela temperatura da fonte quente. Tá 400. Se você dividir 300 por 400 e subtrair de 1, isso daqui vai dar 0,25. Então, novamente, olha, está tendo uma discrepância aqui entre o que poderia ter acontecido, mas o que de fato aconteceu. O que a gente chega à conclusão é que a segunda lei está sendo violada, né? Não pode acontecer dele ter esse rendimento aqui de 0,5. Um rendimento de 0,5, na realidade, seria 50%, não é verdade? Quando, pelos dados do problema, o rendimento, na verdade, foi de 25%. Nesse caso, a conclusão que a gente chega é que, novamente, neste exemplo, a primeira lei foi atendida, mas a segunda lei é violada. Na primeira lei, a gente consegue ver, olha, que as energias se equilibraram, tá vendo? Mas quando a gente vai calcular o rendimento para as temperaturas, né, de onde ele retira a energia, ficaria temperatura fria 300 menos temperatura quente 400. Se você fizer esse cálculo, dá um rendimento menor do que o previsto, tá certo? Então, essa máquina térmica, ela confirma a primeira lei, mas viola a segunda lei.
Então, é muito engraçado que até hoje, se você buscar na internet, deixa eu só dar um exemplo aqui para vocês. Se vocês forem buscar na internet, vocês até assistam, se tiverem curiosidade, sobre motor perpétuo. Isso é uma invenção que até hoje buscam construir, mas a gente, a ciência ainda não conseguiu desenvolver porque ela viola justamente a segunda lei, ó. Diversos cientistas já tentaram construir uma máquina capaz de se movimentar constantemente, ou que nunca parasse de funcionar, ficando eternamente em movimento. Mas esse fenômeno é impossível de acontecer pela necessidade de criar energia a partir do nada, o que contraria o princípio da conservação de energia e também viola a segunda lei de Newton, que faria com que a entropia, ao invés de aumentar, diminuísse. Então, esse tipo de exercício aqui é para vocês perceberem que em alguns exercícios, ou que os compulsos, eles gostam de explorar bastante essa questão de perceber se o candidato compreende, né, esses conceitos, certo? Vocês precisam, então, reforçar um pouco, se acharem necessário, essa parte de máquina térmica, fazendo alguns exercícios ou lendo mais um pouquinho, para vocês assimilarem esse conceito, tá certo? Essa aqui foram 2 exercícios que eu trouxe para acrescentar aí essa ideia. Tá bom, pessoal? Eu tenho preparado aqui a continuação da aula de hoje, mas aí eu vou mudar de assunto e vou falar de ótica geométrica. Vivian, por que Vivian falou da onde? Opa, eu coloquei o valor errado? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui um negócio. Fiz algum cálculo errado? 200 dividido por 400. Então, 1 menos 75. Vamos ver. Acho que eu escrevi errado. 1 menos 0,75. É 0,25. Então, é o resultado, tá, Vivian? Eu subtraí 1 menos 0,75 dá 0,25. Correto? Tá bom? Então é isso. Mais alguma dúvida? Eu posso passar lá para a ótica geométrica para a gente poder igualar. Ainda temos meia hora de aula aqui. Dá para a gente fazer um avanço. O que vocês acham? Exploramos bastante a termodinâmica, viu, pessoal? Vamos passar para a ótica? Tomem uma água aí. Eu vou beber uma aguinha também e a gente passa para a ótica. Digam para mim, por favor, se eu posso dar continuidade.
Tá bom? Então, vamos só beber uma aguinha e já volto. Ok. Sim, ótica geométrica foi a última aula que vocês tiveram com o professor Laurindo. Qual é o objeto de estudo da ótica geométrica? Hein? O que se estuda em ótica? Qual é o objeto de estudo agora? Vocês percebem que a física é o estudo dos fenômenos naturais. A gente, em termodinâmica, estudou todo tipo de fenômeno relacionado à temperatura, ao calor, à pressão, variação de volume, pressão, temperatura. E agora, o estudo da ótica, qual é o objeto de estudo? Mas qual é o fenômeno natural, o fenômeno físico que a ótica estuda? Qual é o assunto estudado em ótica? Alô? Adriele, a luz. Muito bem. A luz. Transformações da luz, Henrique Vinícius. O que você quer dizer como transformação da luz? A luz se transforma em alguma coisa? Como se formam as cores? Eu só tomaria cuidado assim com essa palavra, transformação da luz. Talvez você queira dizer o comportamento da luz. Tá? Eu acho que é mais adequado falar que a ótica estuda o comportamento da luz e não transformações. Não existem transformações. Existe um comportamento. Por exemplo, um feixe de luz se propaga em linha reta, né? Os feixes de luz são independentes. Quer dizer que se você tem um feixe de luz nessa direção, você pode usar um outro feixe de luz e eles se cruzarem. Por isso que a gente consegue fazer aqueles efeitos nos shows, né? Elas seguem independentemente, elas se intersectam, mas continuam a se propagar independentemente. Tá certo? Qual é outro comportamento da luz? Dependendo do material,
a luz pode ser impedida de continuar, né? De se propagar. Então, os objetos opacos impedem a propagação da luz. Você tem os objetos transparentes, que a luz atravessa parcialmente, e você tem os objetos transparentes, que a luz atravessa, e você também pode ter um material reflexivo, que a luz reflita naquele material. Então, são vários comportamentos, correto? Que a luz pode apresentar. Vamos ver o que os slides nos informam. Primeira parte aqui, que a gente pode definir a luz como um agente físico que sensibiliza os órgãos visuais. Tá vendo? No fundo, a luz é uma onda eletromagnética. Tá certo? Uma luz, uma onda é uma perturbação periódica num meio. Então, a luz é uma perturbação desse campo eletromagnético, certo? Como é que a gente subdivide os espectros, né, da luz? Existe um espectro que é visível ao olho humano, vocês conhecem, e olha só, de todo o espectro eletromagnético, a gente só consegue visualizar uma faixa muito pequenininha, tá vendo aqui, ó? Em relação ao espectro total. Existem vários outros tipos de onda eletromagnética e a luz é apenas uma pequena faixa nesse espectro. Você tem raio-x, você tem raios cósmicos, você tem infravermelho, você tem onda média, longa, curta, frequências extremamente baixas, você tem o HF, VHF, micro-ondas, ondas de rádio, como é que o celular funciona. Tudo isso está dentro desse espectro de onda eletromagnética. A gente só enxerga uma partezinha. Alguns animais enxergam conseguem se orientar em outras faixas desse espectro. Bem, comportamento da luz como a gente mencionou, ela apresenta direção e sentido independentes, né? Então, a luz é representada como esses raiozinhos, é só uma representação, tá? E a gente considera que ela se propaga em linha reta, certo? Bem, se os raios de luz se direcionam para um determinado ponto, a gente fala que os raios de luz convergiram. Se os raios de luz se dispersam para direções diferentes, a gente fala que o raio de luz divergiu. E se eles se propagarem em linha reta, né, eles podem até receber esse nome aqui de cilíndrico. Existem fontes de luz primária, lâmpada, vela, o próprio sol, tá
certo? Elas têm uma origem que pode ser fluorescente ou fosforescente. A fluorescente depende de um agente, né? Por exemplo, na lâmpada fluorescente, você tem uma reação, tem um reator, né? Se vocês já viram aquelas lâmpadas que, quando a gente até bate, lâmpadas estragadas, velhas, antigas, a gente batia e ela dava até um estouro, uma explosãozinha, porque tem um certo vácuo ali dentro, né? E também tem os fosforescentes, que é proveniente, por exemplo, de alguma energia potencial química. Um vagalume, por exemplo, ocorrem reações lá nas enzimas do estômago do bichinho ou nas vísceras dele e que emite luz, tá certo? Então, olha, a lâmpada que eu falei, a lâmpada fosforescente, fluorescente, aliás, tem a... Vou falar nisso, professor. A luz, ela tem uma dualidade, não é? O que tem? Tem uma dualidade. Que dualidade é essa? Em momentos ela se comporta como onda e em momentos ela se comporta como partícula. Ela é uma onda-partícula, né? Digamos assim. Exatamente. Em física moderna, a gente estende o conceito de luz, né? Porque aqui em ótica geométrica, a gente só vê esse aspecto geométrico mesmo, né? Mas quando a gente estuda a luz um pouco mais a fundo, a gente percebe que em determinados experimentos ela pode se comportar de maneira inesperada. O que eu quero dizer? Existem experimentos que a luz sofre, por exemplo, reflexão, e aí você consegue explicar esse comportamento imaginando que a luz fosse composta de partículas. Agora, existem experimentos que a onda a gente não consegue explicar o comportamento se a gente pensar que ela é composta de partícula. As partículas que a gente diz que a luz é composta são os fótons. Mas se a gente fazer um feixe de luz passar por um orifício, uma fenda bem pequenininha, ela não se comporta mais como partícula, ela se comporta como uma onda, como a gente aqui no início falou. E aí, os estudiosos, né, chegaram à conclusão que existe esse comportamento onda-partícula. E aí é que houve o início do estudo da ciência moderna, né? E no caso daqueles peixes que produzem a própria luz? Pronto, nesse caso aí dos peixes que produzem a própria luz, é da mesma maneira que o vagalume. Eu tinha visto que são bactérias bioluminescentes, né, um negócio assim. Isso, né? Porque enzimas no interior desses animais são capazes de produzir reações químicas que, por sua vez, liberam a luz, liberam radiação eletromagnética. No fundo, é por causa disso aqui, olha. Vou tentar explicar aqui para vocês. Adiantar um pouquinho de física moderna. Vocês sabem que o átomo é constituído de um núcleo onde tem prótons positivos e nêutrons, né, que não possuem carga. Em volta desse átomo, do núcleo desse átomo, você tem os elétrons, que são partículas.
com carga negativa. Bem, esses elétrons, eles têm, ou eles existem em determinadas regiões que a gente chama de orbitais. Em química, vocês devem ter estudado isso já. Um elétron pode ser excitado, ou seja, ele pode ganhar energia e saltar de um orbital para outro, certo? Aí a gente diz que ele foi excitado. Ao momento em que ele é excitado, ele muda de posição, mas não é o lugar dele viver. E aí ele volta para o orbital de origem. Quando ele volta para esse orbital de origem, aquela energia que ele ganhou, ele libera de novo. E libera na forma de... libera na forma de luz, não é? Libera na forma de luz, libera na forma de fóton. Certo? Então ele libera esse fóton e é daqui a origem da luz. A origem da luz é da excitação de elétrons, né? Num determinado material. Então, os peixes que você mencionou produz reação química que mexe com os átomos lá dos elementos e que ganham energia e liberam na forma de luz. Viu? Que massa! Essa ideia que a gente vai estudar lá na frente com a física moderna, mas que já podemos adiantar aqui. A origem da luz é essa. Correto, galera? Bem, olha, corpos opacos, transparentes, translúcidos, é toda aquela ideia de que opacos não permitem a passagem, semitransparentes ou translúcidos permitem parte, né, da luz, atravessa e parte é refletida, tá vendo? Então vocês vão ver vários desenhozinhos que isso significa reflexão, tá vendo? A luz incidiu e refletiu. A luz incidiu e atravessou. A luz incidiu e foi barrada. Então, essas são as condições que podem acontecer. Aqui é um exemplo para a gente ver qual é a velocidade da luz. Foi possível calcular. E a velocidade da luz, ela é bem considerável. Olha aqui. A velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ou se você quiser expressar em quilômetros por segundo, né, é só tirar 3,10 daqui, diminui 8 menos 3 dá 5. Transformar quilômetro, de metro para quilômetro é fazer isso, né? Então você pode escrever a velocidade da luz como 3 vezes 10 a 5 quilômetros por segundo, ou mais comum, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Olha a velocidade da luz. Quando a gente mostra com potência, às vezes vocês não têm a dimensão, mas 3 vezes 10 é fazer isso aqui, né? 1, 2, 3. Aliás, 3 vezes 10 a 8 é fazer isso daqui, ó. É multiplicar o 3 vezes esse número aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
mil, milhão, bilhão, né? Então, 3 vezes 100 bilhões. Caramba, é um número gigantesco. Mas essa é a velocidade da luz. Muito, muito rápida. Tanto que, se você calcular a luz do Sol, o Sol está a uma distância considerável da gente, que a luz que sai lá do Sol leva em aproximadamente 8 minutos para nos alcançar. Certo? Se o Sol fosse desligado e ligado de novo, a gente ia ver um intervalo de uma piscada. Ia passar 8 minutos até chegar luz de novo. Pensou que viagem? Então, os fenômenos que a gente estuda em ótica: reflexão, refração e absorção. Por exemplo, reflexão quando ela reflete, né? Refração quando ela atravessa e absorção quando ela é impedida, né? de passar. Então, parte ela pode ser absorvida. Tá certo? A reflexão pode ser regular ou difusa, a gente vai estudar isso. Na refração, por exemplo, é o estudo do que acontece com a luz quando atravessa um prisma, e aí vocês mencionaram que a luz, ela mostra, né, as faixas de frequência dessa luz, pode ser exibida. Então, as cores não quer dizer nada mais, nada menos que as faixas de frequência, certo? Ou de outra maneira, se você misturar as faixas de frequência da luz possíveis, você tem a luz branca. Esse estudo foi realizado por Newton, né? Tá vendo, olha? Quando você vê um objeto de uma determinada cor, na verdade, significa que aquela cor que você enxergou é a faixa de frequência da luz que foi refletida. Isso é muito interessante. E aí, a gente começa a estudar a questão da propagação retilínea. Se uma fonte de luz emite, né? Se uma fonte de luz está emitindo, obviamente, a luz, e você coloca um objeto, um anteparo, na frente dessa fonte, você vai observar uma sombra sendo formada na parede, por exemplo. E aí você vai ter condições de, geometricamente, fazer as relações entre os comprimentos do objeto e a imagem formada. Nas próximas aulas a gente vai estudar como é que essa matemática ocorre, porque a aula, né, já concluímos, e na próxima aula a gente vai, então, verificar essa geometria, tá bom, pessoal? Na próxima aula a gente explora melhor a questão dessa geometria. Eu vi lá que já é meio-dia. Vamos puxar aqui a listinha de chamada. Pronto. E a gente fica aí para até a próxima. Tá bom? Foi bom? Gostaram das discussões e das resoluções? Valeu, obrigado. A chamada, professor? Hein? A chamada Sim, foi feita. Olha aqui. já foi feita? Já. Mas não precisa
Ou o senhor mandou o link, foi? Não, eu uso uma extensão aqui que ela faz a chamada automática. Ah, tá certo, tá certo. Falou? Valeu então. Tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu.